O celular de Maia escorregou das suas mãos, atingindo o chão com um baque seco, mas ela não ouviu o som. O mundo, para ela, acabara de ser silenciado por uma imagem, uma selfie. Uma selfie de seu namorado, Lucas, com ela. Não em um contexto de festa, de amigos, de casualidade. Estavam juntos, abraçados na cama que dividiam há 5 anos, sob o lençol que ela havia escolhido. E o pior, a pior parte que rasgava sua alma como vidro quebrado, era o sorriso cúmplice da outra pessoa. Não era uma estranha. Não era uma colega de trabalho qualquer. Era Camila, sua melhor amiga. A madrinha de seu casamento, se um dia ele acontecesse, a confidente que sabia todos os seus sonhos e medos. O peso dessa traição era duplo, triplo e a sufocava. Os olhos de Maia se encheram de lágrimas de uma fúria fria, não de tristeza. Lucas estava no banho, cantarolando uma música pop que ela detestava, completamente alheio ao terremoto que ele havia causado. Ela precisava de ar, precisava de respostas, precisava de vingança. Mas acima de tudo, ela precisava entender como a pessoa que ela mais amava a havia apunhalado. E como a amiga que era sua irmã de alma havia segurado a faca. Seus dedos tremiam ao pegar o celular. Uma mensagem. Camila havia mandado a foto para ela. Não um erro, não um descuido. Era uma provocação, uma confissão descarada. Por quê? O que estava acontecendo? Ela engoliu o choro e um plano sombrio começou a se formar. Lucas não poderia saber que ela sabia. Ela precisava de mais do que a foto. Precisava de tudo. Ela se levantou, seus joelhos fracos, e foi para a cozinha beber um copo d'água, ensaiando a melhor atuação de sua vida. A atuação de que estava tudo bem, mas nada estava bem, e em breve, nada estaria para eles. Olá, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a voz que vai te contar a história de Maia, uma história real que prova que o perigo nem sempre vem de quem a gente não conhece. Às vezes, ele dorme ao nosso lado e toma café na nossa mesa. É uma história sobre confiança quebrada, sobre o fundo do poço e sobre a reviravolta mais inesperada que você já viu. Porque quando você acha que o monstro é só a máscara cai e revela que existe um porão de segredos muito mais sombrio. E se você já passou por uma situação parecida, ou conhece alguém que já foi traído por quem menos esperava, clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Eu sei que histórias de traição sempre geram muita raiva e muita identificação, mas eu prometo que o final dessa vai fazer você repensar tudo o que você achava que sabia sobre melhores amigas. E por falar em identificação, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo a essa história? Eu amo saber até onde a nossa comunidade está chegando. Voltando a Maia, a vida dela era um quadro perfeito, pintado com as tintas da estabilidade e do amor que ela e Lucas construíram. 5 anos, um apartamento recém-comprado, planos de noivado na próxima viagem de férias. E Camila, a melhor amiga, era a moldura desse quadro. Sempre por perto, sempre apoiando, sempre sorrindo. E é exatamente esse sorriso que vai nos levar para o buraco mais profundo dessa história. Porque é quando a gente se sente mais seguro que o chão desmorona. A traição de Lucas era um choque, mas a participação de Camila era a aniquilação total. Maia estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas um caso. Era algo muito mais planejado. Algo que vinha sendo cozinhado a fogo lento sob o verniz da amizade e do amor. O capítulo 1 da história deve começar aqui. O calor do chuveiro cessou. O barulho do secador de cabelo de Lucas começou, abafado, vindo do banheiro. Maia se recompôs, limpando o rastro úmido de suas lágrimas com a palma da mão. Ela pegou o copo d'água e caminhou lentamente pelo corredor, forçando um ritmo normal. A mente dela estava um turbilhão, mas o corpo precisava ser uma rocha. Ela precisava de tempo para absorver o golpe e, mais importante, tempo para investigar. A foto de Camila não era suficiente para a vingança, que ela sentia borbulhar em suas veias. Ela precisava destruir não apenas o relacionamento, mas a reputação, a imagem de bom moço que Lucas vendia para o mundo e o sorriso de satisfação de Camila. Ela parou na porta do banheiro, com uma expressão neutra. Amor, você viu meu carregador portátil? Esqueci de carregar o celular. A noite toda e preciso ligar para síndica sobre a infiltração. Lucas a olhou pelo espelho. Ele estava penteando o cabelo, a toalha enrolada na cintura. A mesma rotina, o mesmo sorriso despreocupado. A falta de qualquer sinal de culpa na sua face era um soco no estômago de Maia. Ah, tá na minha mochila de academia, no escritório. Peguei ontem para carregar o fone. Deixa que eu pego para você já, estou quase pronto. Não, não, pode deixar. Ela disse com uma falsa leveza na voz. Eu pego, preciso ir ao escritório. Mesmo pegar uns documentos. Vai se vestir, senão vamos nos atrasar. Ele sorriu, o que fez seu estômago revirar. Ok, chefe, 20 minutos e estou pronto. Ela virou as costas antes que ele pudesse notar o tremor em seus lábios e se dirigiu ao escritório, que era na verdade um pequeno quarto de hóspedes que
usavam como depósito e home office. O carregador, claro, não estava na mochila. Era uma desculpa. O que ela procurava estava ali, debaixo de uma pilha de livros que ele raramente tocava. O celular de trabalho de Lucas, um modelo antigo, que ele usava apenas para chamadas com clientes mais antigos e para manter contato com a equipe quando o pessoal da TI pedia. Ele não se dava ao trabalho de bloquear com senha. Nunca se preocupava. Afinal, por que se preocupar? Ela era a noiva confiável. Seus dedos digitavam a sequência de números, que eram a senha do celular principal dele, a data de aniversário dela. Funcionou. O cheiro da traição estava em cada pixel daquele aparelho. Ela foi direto para o WhatsApp e ali estava, fixada no topo da lista, a conversa com Camila. As mensagens eram um misto de banalidades e flertes descarados, mas o que a atingiu como um raio foram as datas. Não era algo recente. Começara há quase 6 meses. Coincidia com a época em que Maia e Lucas haviam feito a grande viagem para a Europa. A viagem que ela havia planejado por um ano, a viagem que ele mal parecia presente. Lucas, não aguento mais esse jantar tedioso. Queria estar com você e não com a sua irmã de alma, falando sobre cortinas novas. Camila, calma, bebê. Falta pouco para você se livrar dela de vez. E eu vou te recompensar por esse sacrifício todo. Me liga quando ela for dormir. Lucas, sua voz é a única coisa que me acalma. Você é a única mulher que realmente me entende. Maia é legal, mas é tão previsível. Maia teve que morder a mão para não gritar. Previsível. Ela era previsível. Sua vida, seu amor, seus sentimentos, todos previsíveis. E enquanto Lucas se vestia no outro quarto, ela começou a copiar metodicamente tudo. Fotos, áudios, prints de tela. Ela criou uma pasta oculta na nuvem, protegida por uma senha, complexa que ele jamais adivinharia. Ela não deixaria rastros no celular dele, não acenderia o alerta. O mais doloroso de ler era a forma como eles se referiam a ela. Não como Maia, mas como a boba, a desavisada, o cheque viagem. Eles a viam como um meio para um fim. Lucas usava a estabilidade e o conforto que ela proporcionava. E Camila parecia desfrutar de um prazer sádico em roubar a felicidade de sua amiga. O que ela ganharia com isso? O que ela estava realmente planejando? De repente, o celular de trabalho vibrou. Uma notificação. Era Lucas. Lucas, do celular principal. Está no escritório, amor? Posso te dar uma carona? Maia colocou o celular de trabalho de volta no lugar, fechando a pasta de documentos por cima. Ela havia passado 10 minutos ali, o tempo mais lento e torturante de sua vida. Ela saiu do escritório e o encontrou já de pé. Cheiroso, arrumado. Ele parecia a personificação do namorado ideal. E ela percebeu que essa era a arma mais letal dele. A fachada. Pronto! Demorei, mas estou pronto. Ele disse, dando um beijo rápido em sua testa. Ela forçou um sorriso. Um pequeno e frio sorriso. Tudo bem, só estava um pouco impaciente. Enquanto desciam no elevador, Lucas ligou o carro e começou a falar sobre o trabalho. Maia apenas assentia, fingindo prestar atenção, mas sua mente estava em outra órbita. Ela havia planejado passar o dia no trabalho, mas agora tinha outro plano. Ela precisava confrontar Camila. Não com a raiva histérica que eles esperavam, mas com a calma gélida de quem já tinha a faca na mão. Mas como abordar uma traidora que também era sua melhor amiga? Uma traidora que, para o mundo, era a vítima, a confidente, a pessoa que ficaria ao seu lado nesse momento. Ao chegarem no prédio, Lucas parou o carro e deu o beijo de despedida. Um beijo que antes a acalmava, mas que agora parecia sujo, contaminado. Te amo, Maia. Te ligo na hora do almoço, tá bom? Me deseje sorte na reunião. Claro, amor. Te amo, ela respondeu. Uma mentira que queimava na sua garganta. Ela observou o carro dele sair da rua e, em vez de entrar no prédio, ela deu a volta e pegou um táxi. Destino: o apartamento de Camila. A traição de Lucas era um fato consumado, uma dor palpável. Mas a motivação de Camila era a verdadeira charada, o miolo podre da maçã. Por que ela havia mandado a foto? Um deslize e uma gafe? Ou algo muito mais intencional? Algo para garantir que ela fosse pega e não Lucas? Maia estava a caminho de descobrir a face mais cruel da falsidade. Mas ela sentia, no fundo do seu ser, que o plano de Camila tinha uma falha, um ponto cego. A traição de Lucas era burra, previsível. A de Camila era calculada. Mas a frieza que ela demonstrava era tão artificial que parecia que ela estava forçando a confissão. E era exatamente essa forçação que despertava a pulga atrás da orelha de Maia. Camila, queria ser pega? E se sim, por quê? Maia está a caminho de confrontar a melhor amiga. Mas por trás da fachada de melhor amiga,
Camila pode estar escondendo a verdadeira peça-chave do jogo. O que Maia encontrará no apartamento de Camila? E o que a amiga realmente quer com essa exposição? A próxima parte da história vai revelar o primeiro grande segredo de Camila. Um segredo que vai provar que a traição de Lucas é apenas o degrau de uma escada muito maior. O táxi parou em frente ao prédio moderno e envidraçado de Camila. O local era notoriamente caro, e Maia sentiu uma pontada de curiosidade amarga. Camila era arquiteta, mas seu salário, por melhor que fosse, não justificava a cobertura de luxo que ela havia comprado há apenas um ano. Lucas sempre brincava que Camila tinha um sugar daddy secreto. Um comentário que agora parecia ter um peso irônico e perigoso. Maia pagou o táxi e subiu, sentindo o tremor da antecipação e da raiva. Ela enviou uma mensagem simples e vazia para Camila no WhatsApp. Estou subindo. Preciso falar com você. Urgente. Camila respondeu quase de imediato. Claro, amiga. Estou em casa. Acabei de sair de uma reunião online. O que aconteceu? Parece que você viu um fantasma. A frase, que parecia um flerte casual de amiga, agora soava como uma piada cruel. Maia engoliu em seco. Ela queria explodir, mas se lembrou do seu objetivo. Informação, não histeria. Ela chegou à porta de Camila e tocou a campainha. A porta se abriu e ali estava Camila. O sorriso de sempre, os olhos grandes e expressivos, o cabelo perfeitamente arrumado. Estava vestida com roupas de ginástica, parecendo relaxada e inabalável. Uma atriz de Oscar. Maia, entra. O que houve? Você está pálida. É o Lucas? Ele fez alguma besteira de novo? A voz dela era cheia de falsa preocupação, e ela gesticulou para que Maia entrasse. Maia entrou, e seu olhar varreu a sala. Impecável, minimalista, fria. Ela não aceitou o abraço de Camila. Recuou um passo. É sobre o Lucas, sim. E sobre outra coisa também, Maia começou, mantendo a voz baixa e controlada, forçando-se a parecer apenas angustiada. Ela puxou o celular do bolso e fingiu hesitar. É que eu encontrei uma coisa no celular dele hoje de manhã. Camila levantou uma sobrancelha, parecendo genuinamente curiosa. Ou, talvez atuando muito bem a curiosidade. O quê? Ele tá de papo com alguma colega? Eu sempre te disse que ele era um pouco galanteador demais. Não é colega, Camisa, é pior. Maia mostrou a tela do seu celular, onde ela havia aberto a foto que Camila havia enviado. A foto do beijo. A reação de Camila não foi de choque ou de pânico. Foi de um alívio sutil, quase imperceptível, que cruzou seus olhos por um microsegundo. Depois veio a atuação. Ela levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Meu Deus, Maia! O que é isso? De onde você tirou isso? Quem é essa mulher? É alguém que eu conheço? Maia quase riu da audácia. Você me enviou, Camila. Você enviou essa foto para mim às 7h30 da manhã, enquanto Lucas estava no banho. O alívio de Camila desapareceu, substituído por um olhar de cálculo. Ela olhou para o próprio celular que estava na mesinha de centro. O quê? Não, eu não enviei nada. Deve ter sido um erro, Maia. Algum vírus, algum hacker? Eu nunca faria isso com você. Não minta para mim, Camila. A voz de Maia era apenas um sussurro, mas carregada de veneno. Eu sei que é você na foto. Eu te conheço esse seu sorriso. E eu sei que isso não foi um erro. A fachada de Camila rachou. Ela jogou as mãos para o lado, e o ar de falsa inocência se dissipou, revelando uma frieza cortante. Tudo bem. Você descobriu. Éramos eu e Lucas, já faz uns meses. Ela fez uma pausa, esperando uma reação de grito ou choro, mas Maia apenas a encarava, imóvel. Você não vai gritar? Não vai chorar? Que decepção. Você queria que eu fizesse isso? Maia perguntou, a pergunta saindo como uma cobra. Você enviou a foto para garantir que eu descobrisse. Por que, Camila? Por que essa encenação toda? Por que, se você ia me contar, você não me contou antes? Por que enviou a foto em vez de simplesmente confessar? Camila riu, um som seco e sem humor. Confessar? E perder a melhor parte? Eu queria que você visse, Maia, que você sentisse o golpe. Você sempre teve tudo tão fácil, tudo no lugar, o namorado perfeito, a vida perfeita. E eu? Eu sempre fui a coadjuvante, a melhor amiga que ouvia seus problemas e acalmava suas crises, enquanto por dentro eu morria de inveja. Lucas é um idiota. Previsível, como ele mesmo disse, mas ele era seu idiota. E eu o roubei.
O ódio puro de Camila era um choque, mas a confissão parecia incompleta. Não, havia satisfação total em seu olhar. Apenas uma raiva contida. Inveja de cortinas novas, Camila? Maia retrucou, citando a mensagem que havia lido. Isso é patético. Você tem um apartamento desses, um emprego de elite. Você não precisava de Lucas. Você está escondendo alguma coisa. A menção ao apartamento fez algo mudar no rosto de Camila. Seus olhos desviaram por um momento, e sua postura tensa. Que besteira, Maia. O que eu ganharia mais além de ter um homem que me deseja de verdade? Aliás, já que você está aqui, eu tenho que te contar a verdade. Eu estou grávida. O filho é do Lucas? A bomba. Uma nova e ainda mais devastadora bomba. Isso faria o jogo se tornar público, irreversível. Maia cambaleou, a única reação física que teve desde que entrou ali. Grávida? A voz dela era rouca. Surpresa! Eu já ia contar para o Lucas hoje. Mas já que você está adiantada na notícia, sim. É por isso que eu enviei a foto. Eu queria que você soubesse antes que ele me escolhesse e você ficasse no escuro. Enquanto Camila se regozijava em sua vitória, Maia notou um detalhe que a mente lógica dela não podia ignorar. Na parede, escondido atrás de um grande vaso de plantas, havia um pequeno equipamento de áudio conectado a uma tomada. Era um microfone de lapela profissional, não o tipo que uma pessoa usaria para uma reunião online casual. Estava ligado, com uma luz verde piscando. A sala estava sendo gravada. Por que Camila gravaria uma confissão de traição? E por que o microfone estava ligado antes mesmo de Maia chegar? Essa era a peça faltante? Camila não estava apenas confessando. Ela estava atuando uma confissão, gravando a reação de Maia para algum propósito ainda desconhecido. O discurso sobre inveja, a gravidez falsa, tudo encenação para manipular a reação de Maia. Mas o que ela ganharia com isso? Maia apertou os punhos e decidiu jogar o jogo de Camila, mas com suas próprias regras. Ela fingiu desespero. Você venceu, Camila, ela murmurou, sentando-se no sofá e cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas controladas vieram à superfície. Você roubou o meu homem, roubou a minha vida. Você venceu. Eu vou embora. Eu não posso mais olhar para você. Camila, satisfeita, se aproximou de Maia, com um toque falso de compaixão. Sinto muito, amiga. De verdade. Mas a gente não controla o coração. É melhor você seguir em frente. Lucas nunca te amou de verdade. Como você pôde? Maia soluçou, permitindo que a raiva e a dor genuínas saíssem, alimentando a gravação de Camila. Eu te ligo amanhã, tá bom? Camila disse, já se afastando, ansiosa para encerrar a cena. Maia se levantou, ainda chorando, e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, ela parou e olhou para Camila. Eu espero que você e o seu bebê sejam muito felizes. Camila sorriu com satisfação. Obrigada, Maia. Maia saiu, fechando a porta com cuidado. No corredor, ela limpou as lágrimas e discou o número de seu antigo colega da faculdade, que trabalhava com segurança digital. A gravação de Camila era uma prova. Mas de quê? O que Maia não sabia, e que ela descobriria em poucas horas, era que Lucas e Camila não eram amantes. Eles eram sócios, parceiros em um plano maior de roubo financeiro, onde Lucas usava sua posição na empresa, de Maia para desviar fundos. E Camila, a melhor amiga invejosa, não estava gravando a confissão de traição. Ela estava gravando a reação da vítima perfeita, para ter controle total sobre o futuro deles. Mas a revelação que viria não era sobre dinheiro. Era sobre um segredo de família que ligava Maia e Camila de uma forma que ninguém poderia imaginar. Maia escapou da armadilha de Camila, mas o jogo apenas começou. A gravação de áudio é a chave. Mas o que ela realmente esconde? E como o roubo financeiro se conecta ao ódio de Camila? O próximo capítulo revelará que a melhor amiga não é apenas uma traidora, mas alguém com um parentesco sombrio e um plano que envolve muito mais do que Lucas. Preparem-se porque o plot twist final está cada vez mais próximo. Maia não conseguiu se concentrar no trabalho após a visita a Camila. As palavras grávida e inveja reverberavam em sua mente, mas a imagem do microfone verde piscando na sala da amiga era a única coisa que importava. No táxi, a caminho do seu escritório de fato, ela ligou para Ricardo, seu amigo especialista em áudio e segurança digital. Ricardo, preciso de um favor gigante. Para ontem. Ela começou, a voz tensa.
Preciso que você rastreie o endereço IP de um equipamento de gravação e, se possível, descubra para onde o áudio é enviado em tempo real. É sobre a minha segurança. Ela deu a ele o endereço de Camila e as coordenadas aproximadas do equipamento que vira. Ricardo, fiel e preocupado com a urgência da amiga, prometeu retornar em poucas horas. Ao chegar no escritório, Maia não foi à sua mesa. Ela se dirigiu ao setor de contabilidade, usando o cartão de acesso que Lucas havia lhe dado há meses, alegando que precisava de acesso total para emergências. Ela não tinha ideia do que procurava, mas as palavras cheque viagem e previsível de Lucas voltaram à sua mente. Lucas trabalhava com a logística de grandes contratos da empresa de TI dela. Ela abriu os arquivos de faturamento. Começou a revisar as transações. Dos últimos 6 meses, o período exato em que Lucas e Camila iniciaram o caso e a parceria. Ela focou em fornecedores novos e contas a pagar atípicas. Foi aí que encontrou uma série de pagamentos, mensais elevados, totalizando mais de 500 mil, feitos a uma consultoria de nome genérico, Global Solutions. O serviço listado era assessoria de mercado, mas os relatórios anexados eram vagos e sem dados concretos. Pura fachada. Ela usou o sistema interno para puxar o CNPJ da Global Solutions. Seu coração deu um salto. O endereço fiscal da empresa era o mesmo prédio, o mesmo andar, o mesmo apartamento de Camila. Não era apenas traição. Era desvio de fundos. Lucas estava usando o cargo para criar contratos falsos e transferir grandes quantias para a conta da empresa. Fantasma de Camila. O luxo dela não vinha de Sugar Daddy. Vinha de Sugar Baby, Lucas, e do dinheiro dela. A traição sexual era a cortina de fumaça para a traição financeira. Camila enviou a foto para ser descoberta. Agora porque o próximo pagamento, grande da Global Solutions, estava agendado para o dia seguinte. E talvez ela precisasse de um álibi emocional para o caso de Maia suspeitar do dinheiro. Enquanto Maia copiava todos os documentos para um pendrive criptografado, seu celular tocou. Era Ricardo. Maia, consegui. A voz dele estava tensa. O microfone na casa da sua amiga não é só um gravador local. É um transmissor. O áudio está sendo enviado e armazenado em uma pasta de nuvem particular. E eu rastreei o proprietário da conta que está logada via VPN, mas consegui contornar o anonimato. Maia segurou a respiração. Quem é, Ricardo? O proprietário da conta? A pessoa que estava recebendo e armazenando o áudio da sua confissão não é nem a Camila, nem o Lucas. É uma mulher chamada Isabela Fernandes. E a descrição dela bate com a sua mãe, Maia. O chão tremeu. Sua mãe? Dona Isabela, a mulher que a criara, que lhe dera tudo, que a consolava por telefone. Impossível, Ricardo. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Maia, eu... Sinto muito, mas o ID de segurança é dela. E tem mais. Eu cavei fundo na Isabela Fernandes. Ela tem um segundo nome. Isabela Monteiro. E essa Isabela Monteiro é a irmã mais velha de Camila. Meus dados mostram que Camila não é filha única. Ela tem uma irmã que, por motivos de divórcio complicado e brigas familiares, mudou o nome e se distanciou. Sua mãe Maia se casou de novo e criou você. Mas Camila e a irmã dela têm a mesma mãe biológica e o mesmo pai. O choque foi tão grande que a cabeça de Maia começou a girar. Isabela, sua mãe, era a irmã de Camila. E isso significava que Camila não era apenas sua melhor amiga. Ela era sua prima-irmã, a filha da mesma família, mas de um ramo rejeitado ou abandonado. E o ódio de Camila não era por um homem ou por umas cortinas novas. Era por uma vida que ela sentia ter sido roubada. O verdadeiro enredo era uma vingança familiar. Camila, com a ajuda de sua irmã, a mãe de Maia, estava orquestrando o roubo para destruir a vida e o patrimônio que Maia havia herdado ou construído. Mas a parte mais crucial ainda estava faltando. Por que a sua mãe estava envolvida? Maia voltou para o celular e abriu o áudio que Ricardo conseguiu acessar. O áudio que havia sido enviado para a mãe, tia. Não era apenas a confissão de traição. Havia outras gravações mais antigas. Ela começou a ouvir. A maioria eram conversas de Lucas e Camila, confirmando o desvio e o plano. Mas então, uma gravação de uma semana atrás. Uma chamada entre Camila e a tal Isabela Fernandes, a sua mãe. Isabela, a mãe. Camila. Você tem que garantir que ela descubra a traição antes do fechamento do contrato.
Se o dinheiro for transferido com ela feliz e apaixonada, ela não vai suspeitar. Se ela estiver destruída emocionalmente, ela não vai checar as contas. A dor dela será a nossa cobertura. Camila. Eu sei, mãe. Por isso vou enviar a foto. A dor dela é o meu álibi. Mas e depois? Lucas vai ficar comigo? Isabela, a mãe. Lucas é um tolo manipulável. Ele só quer uma vida fácil. Assim que tivermos o dinheiro, ele vai ser descartado. Você pega sua parte e some. E Maia? Maia vai perder o homem, a amiga e o dinheiro. E finalmente vai entender o que é ser a filha que não merecia tudo. O ar saiu dos pulmões de Maia. A voz da mãe, calma, fria, planejando sua ruína. O ódio de Camila não era inveja. Era o reflexo do rancor da mãe, a irmã que se sentia injustiçada na distribuição de bens ou afeto familiar anos atrás. A traição de Lucas e Camila era apenas uma ferramenta para a vingança de sua própria mãe. O plot twist final era este. A amiga traidora e o namorado infiel eram apenas fantoches na mão da mulher que Maia mais confiava no mundo. Maia agiu. Rápido. Ela ligou para a Polícia Federal, entregando o pendrive, com todas as provas do desvio de fundos e o endereço de Lucas e Camila. Ela também enviou os áudios da mãe. No dia seguinte, Lucas foi preso no meio da reunião de trabalho. Camila foi detida em seu luxuoso apartamento, tentando desesperadamente apagar os arquivos da Global Solutions. A notícia da prisão do casal chocou a empresa e a sociedade. Mas o confronto final não foi com eles. Maia foi à casa de sua mãe. Sentou-se na poltrona da sala e a esperou. Quando Isabela chegou, sorrindo, perguntando sobre seu dia difícil por causa da traição de Lucas, Maia apenas colocou o celular na mesa, com a gravação da voz de Isabela tocando, clara e cruel. A dor dela será a nossa cobertura. A máscara da mãe caiu. Não houve negação. Apenas uma fria confissão de anos de ressentimento e um plano elaborado para destruir. Maia por tabela, vingar-se da irmã que ela culpava por todos os seus problemas. A justiça veio rápida. Lucas e Camila foram condenados por desvio e fraude. A mãe de Maia, Isabela, foi investigada e indiciada como a verdadeira mentora do esquema. Maia perdeu o namorado, a melhor amiga e, o mais doloroso, a mãe que ela acreditava ter. Mas, ao invés de ser a vítima destruída que eles esperavam, ela se tornou a heroína que desvendou a maior conspiração familiar e financeira. Ela usou a dor para se fortalecer, expondo não só o traidor previsível e a amiga falsa, mas a raiz de todo o mal, o ódio escondido sob o disfarce de amor materno. E o que sobrou para Maia? A verdade. Uma verdade cruel, mas libertadora. E o conhecimento de que, às vezes, a pessoa em quem você mais confia é a que tem mais a ganhar com a sua queda.